Olá, queridos telespectadores, boa noite. Aqui estamos para mais um programa amado, querido do Brasil inteiro. Eu não sei se o Brasil inteiro assiste, mas pelo menos nós três aqui assistimos, né? Conhecimentos e assuntos relevantes. Hoje estamos reunidos aqui para tratar de hermenêutica e exegese. Não fica achando que isso é um tema, uma temática só de natureza religiosa, não. Isso se aplica a tudo na vida. E como algumas vezes temos tido os nossos personagens aqui para a gravação, tem à minha direita, na primeira direita, logo à direita, o hebraísta Paulo Zarro de Freitas, fera, né? Com cabelos brancos, mas é uma fera. Não sei se os dentes aguentam alguma coisa, né? Mas ele é muito bom, professor, intelectual. Tchaikovsky, Holt, né? O nosso reverendo de plantão, né? Está se candidatando a um posto extraordinário aí. Pelo menos eu estou inserindo o homem na relação desse. Não é candidatando a prefeito e vereador, não, porque ele é doido. A outra coisa, tá? Mas estamos aqui para falar desse assunto. Tchaikovsky, boa noite para você. Muito prazer. Prazer estar aqui. Paulo Zarro. Boa noite, Heitor. Boa noite, está aqui. Sem Covid. Ainda, sem Covid. Graças a Deus. Então, vamos muito lá. grande. Hermenêutica e exegese. Quem é da área teológica, quem é advogado, operador de direito aqui e ali, sabe do que nós estamos falando. Mas você vai saber também e vai se interessar muito por esse assunto. Perspectiva hermenêutica. Paulo Zarro? Hermenêutica. Paulo Zarro, me explica o que é hermenêutica. Não é hermenêutica que explica quem é Paulo Zarro. Vamos lá. Bom, a hermenêutica, na realidade, é a interpretação. Interpretação. Então, é a arte de interpretar os textos. Hermenêutica pode-se também interpretar não só o texto escrito, mas o texto falado, quando você está conversando e alguém tem que interpretar, na realidade, o que você está falando, porque o outro não entendeu. Hermenêutica vem de hermeneuem, que significa interpretar ou interpretação. E é interessante que na história filosófica, principalmente na Grécia Antiga, acreditava-se que Hermes, que hermenêutica vem de Hermes. Hermes, que é o deus intérprete, onde Hermes interpretava os pensamentos ou os sentimentos dos homens para Deus e para o Deus do Olimpo, e também o Deus de Deus, os sentimentos de Deus e a vontade de Deus para os homens. Então, na verdade, é a interpretação que antigamente a gente dava interpretação de texto. É hermenêutica. É hermenêutica. Interessante. Você já foi mal interpretado? Você já falou alguma coisa e o outro entendeu exatamente o oposto daquilo que você estava dizendo? Isso aconteceu com todos nós, não é? Sim, né? sim. Pregadores, palestrantes, professores dizem uma coisa, mas por que existe essa dificuldade de entender, essa incapacidade de entender corretamente? Para aí, todo mundo está ouvindo, eu estou falando, a pessoa está ouvindo. Estou usando um discurso com lógica, por que o outro se confunde? Porque entre uma palavra e outra, o indivíduo divaga. Sim. No caso do discurso falado, sim, né? Sim. Ele divaga, o pensamento não está focado. Ninguém consegue focar o pensamento o tempo todo numa coisa só. Também na leitura, né, Tchaikovsky? Verdade. Não consegue. Você começa a ler um texto da Bíblia, um livro qualquer, um romance, você vai lendo, daqui a pouco mais você leu 2, 3 páginas e não percebeu o que é que você leu. Por quê? Porque você desviou. O desvio decorre da atividade do inconsciente e não do consciente. E por isso há necessidade de aprender, se disciplinarmos-nos para entender as coisas, né? Mas toda leitura pode levar a uma ideia equivocada, né? Em face da interpretação. Pode ou não, Tchaikovsky? Pode sim. A grande dificuldade do intérprete é tentar identificar a mensagem do autor. O que ele intencionou dizer? Qual era o projeto, a proposta dele? Quando a escrita ainda era feita em tábuas de madeira, por exemplo, daí vem a ideia leitura, cavar um sulco nas tábuas. Leitura era percorrer aqueles sulcos ali, né? Aqueles entalhes na madeira. Portanto, nós temos que ter o cuidado de não sair do leito desta leitura, não sairmos do foco do autor. E para que saibamos o que o autor disse, essas ferramentas que estamos trabalhando hoje aqui, hermenêutica e exegese, são essenciais. Tchaikovsky, há alguns anos atrás, eu fui professor de carreira, estou aposentado como
como professor, inclusive, tem outra na área da saúde mental, etc. Pois bem, mas o que eu quero dizer é que era muito comum em provas de fundamental, ensino médio, vestibulares, concursos, um texto e a interpretação de texto. Uma belíssima no vestibular do SESC Gran Rio, saiu numa prova tal, um texto de determinado autor, saiu a interpretação do texto e o autor disse, não foi isso que eu queria dizer, não. Eles chegaram à conclusão que ele estava dizendo uma coisa e, na verdade, o autor não concordou com o padrão de interpretação que foi postulado como sendo o gabarito. O autor do texto tirava zero nessa prova? Não, o autor do não texto passaria. não era isso, eu não estava querendo dizer isso, né? Isso acontece com a lei também. Às vezes a lei tem um texto, um juiz interpreta uma coisa, outro juiz interpreta outra coisa. Como é que pode? Né? Como é que pode? Então, Tchaikovsky, essa leitura, esse equívoco aí é comum em toda a literatura. É comum e precisamos de uma atenção muito especial para não cometer estes erros. Porque se fizermos assim, nós perderemos o propósito da leitura, que é compreender a mensagem do autor, absorvê-la para comunicá-la mais à frente. Mas é comum, os erros de interpretação não são coisas raras, não. Na justiça, né, existe a lei, existe o juízo, que é alguma coisa que compete ao juiz. O juízo dele é como ele vê aquilo ali, né? É como ele aplica. A circunstância em que o fato aconteceu, isso leva a um juiz mudar uma interpretação de outra. Mas vemos isso também no meio teológico, padres e pastores, né? Uma coisa só interessante, Paulo Tchaikovsky, os dois. No meio da Igreja Católica, por exemplo, a gente pensa que a Igreja Católica é uma só, não é. Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Russa, né? Igreja Ortodoxa Russa, que é, de certa forma, uma Igreja Católica. No Brasil, Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Independente, Igreja Católica Apostólica... Armênia... A da Armênia, tem um monte de igrejas católicas. Se for para o meio evangélico, por exemplo, aí é que a coisa... Aqui, por exemplo, tem 3, né? Tem 2,5, né? Já me colocou como meio. Estou brincando aqui. Né? Aqui tem 2 denominações diferentes. Mas somos amigos, somos colegas, e nós temos muitos amigos, muitos colegas, de presbiteriano, batista renovado, batista independente, batista regular. Batista irregular, que tem, né? muito... Assembleia de Deus, Congregacional, Metodista, Wesleyana, Metodista do Brasil, Presbiteriana Independente, Presbiteriana Renovada, Unida, né? E por aí afora. O que acontece é que cada um tem uma leitura particular, não do todo, mas de alguns aspectos. Né? Esses aspectos que fazem essas diferenças de interpretação. No meio evangélico, o principal, o formal, o bíblico, diríamos assim, o objetivo central é preservado praticamente em todas as denominações. O pensamento é o mesmo. Mas no varejo há coisinhas curiosas, né? Coisinhas curiosas. É o caso de Arminio, por exemplo. Os arminianos e os calvinistas e por aí afora. E tem os saladistas, que somos nós hoje, né? Saladificamos todas as ideias. Bom, a hermenêutica presta-se ao direito também, Paulo? Sim, a hermenêutica, por ser a interpretação de textos, a interpretação de uma escrita qualquer, das palavras, das conversas, especialmente ela serve também para a interpretação dos tomos dos direitos, das leis, especialmente quando vai se buscar a verdade jurídica, a verdade para aquilo que está acontecendo. Existem, na realidade, sim, no direito, a hermenêutica jurídica, ela vem trabalhar com 3 situações específicas, que é a hermenêutica autoral, quando o autor delibera ou fala, escreve sobre aquela lei e aquilo passa-se a ser usada pelos juízes, e aí podemos dizer então que é uma lei, uma hermenêutica autoral. Existem as hermenêuticas também dos doutrinadores, são aqueles juristas famosos que escrevem as interpretações dos artigos das leis, do direito penal, né, do direito civil, e vai por de toda a área do direito. Então esses autores que escrevem, chamada-se a hermenêutica autoral, a hermenêutica, e tem a hermenêutica
da jurisprudência, ou jurisprudencial, que são aqueles tomos, aquelas decisões já tomadas pelos juízes, pelos supremos, e ali vai-se então fazer a hermenêutica jurisprudencial, a hermenêutica autoral, a hermenêutica dos escritores, dos doutores, daqueles que fazem, os doutrinadores, e a jurisprudência. Então, a hermenêutica, para se chegar à verdade, que esse é o ponto fundamental da hermenêutica, não só no texto, mas numa situação em que você está vivendo, ela se presta muito e muito bem à área jurídica. Olha, Taikov, uma coisa interessante. Veja, a justiça, por exemplo, as leis estão aí, estão publicadas, as palavras estão ali, está definido o que é crime, o que não é crime, Mas o julgado que é em primeira instância recorre para a segunda, às vezes é absolvido na primeira, na segunda, ou é absolvido na primeira e condenado na segunda, e vai se arrastando até a terceira e última instância, que na verdade já é a instância eterna, né? Juízo final. Já se fala em quarta instância, por aí. E debatem os juristas, ministros, etc., dando uma interpretação para lá. Ou seja, o direito não é uma ciência exata, não é? E a hermenêutica, ela se aplica exatamente porque estamos falando de palavras, de textos, de pensamentos, que não são coisas exatas, certo, Taikov? Verdade. O que acontece é que a hermenêutica do direito, ela sofreu uma grande alteração no início do século XX. Podemos falar isso um pouco mais à frente. Que ela deixou de ser esse direito que ouvimos agora, que é uma hermenêutica dogmática, e passou então a se preocupar com o sentimento do intérprete. Por isso que podemos ver a luta hoje na nossa Constituição para definir família. A Constituição define família. Porém, o sentimento do juiz, ele quer contextualizar a família de acordo com a situação do país. Social. Do país, esse é o direito, é a hermenêutica do direito moderno, que é contraditório ao dogmático que acabamos de ouvir aqui, que é fatual. Pois bem. Daqui a pouco vamos falar rapidamente sobre a questão de equívocos bíblicos. A Bíblia é um texto enorme, escrito em 1600, 1800 ou mais anos diferentes, e é claro que vai haver, não discrepâncias, mas vai haver coisas que são colocadas de maneira diferente. Voltamos já, não saia daí, está ficando muito bom. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, falando sobre hermenêutica e exegese. Há um pontozinho, um texto, uma referência ainda com relação ao primeiro bloco, sobre se há equívocos bíblicos. A Bíblia é um livro maravilhoso, extraordinário, grande demais, escrito por séculos e séculos e séculos, por cabeças de culturas diferentes. É claro que, embora ela tenha um eixo inamovível, diríamos assim, não, ela tem palavras ditas em línguas diferentes, em hebraico, em aramaico, em grego, certo? Só essas três só, né? Graças a Deus, né? Há equívocos bíblicos que podem ser evitados com a hermenêutica, Tchaikovsky? Claro que há, e uma simples leitura hermenêutica, um simples cuidado de se pesquisar a palavra em si, já resolveria muita coisa se tivéssemos um dicionário. Ouvi a história recentemente... Um dicionário é uma coisa fabulosa. Ouvi a história recentemente de um pastor que, lendo o texto do Salmo 51, versículo 7, purifica-me com hisopo, que é um ramo de purificação, ele leu, purifica-me como isopor. E aí começou a aplicar a mensagem da seguinte forma: olha como o isopor é branquinho. Davi estava pedindo para ser tão branco quanto o isopor. Mas ele perdeu a ideia central do texto. Mas deu certo. Primeiro que não tinha isopor naquela época. E segundo, eu acho que tinha, hein, Paulo? Opa! E segundo que o isopo, Davi estava confessando ser um leproso ali diante do pecado dele. Olha como ele perdeu a profundidade do texto por causa de um simples erro de percepção do que significava aquela palavra que ele não conhecia. Então esses riscos devem ser evitados com um simples dicionário. Não precisa nem fazer um curso de teologia. Uma coisa interessante, alguém falando de um pregador simples que disse, olha, eu vou abrir a Bíblia, vou colocar o dedo em cima do versículo, aquele que cair eu vou ler, vou pregar o sermão. Abriu e caiu lá no livro de Êxodo.
Ele olhou assim, abri aqui no livro de Exodó, capítulo 20, está escrito, não farás para ti. Pronto, pregou um sermão contra a cachaça. Para ti. Se não pode fazer, não pode beber também. Deu certo. Até que deu certo. O sentimento moral deu certo. O sentimento moral deu certo. Nós estamos brincando aqui com essas coisas, mas na verdade isso existe, e existe muito. O indivíduo é simples, lê uma palavra. Eu, no início do meu ministério, pregando sobre Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, eu botei a vírgula no lugar errado e li assim, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O galo era que cantou 3 vezes na minha leitura. E todo mundo caçando o texto e não achava. E eu impressionado, falei, gente, que sermão. Arrebentei. Não, eu também fiz uma dessa, mas só que eu fiz uma de outra natureza, né? E Paulo disse, importa que ele cresça que eu diminua. João Batista aqui falou isso. Com certeza. Aí o cara me censurou e disse, não, ele teria falado também. Pois bem, mas são coisas, a palavra é um negócio muito sério. É um descuido. Né? Mas na escrita também. Porque uma coisa é o que a pessoa escreve, outra coisa é o que o leitor entende. Isso é muito sério. Tchaikovsky, do que se trata o círculo hermenêutico, Tchaikovsky? Pois é, o círculo hermenêutico é a forma de abordar os textos. É intuitivo, é uma questão de lógica. Nós devemos ir do geral e aproximando para o particular. O que significa isso? Pegamos um parágrafo, dentro daquele parágrafo nós vamos ler as frases, dentro de cada frase nós vamos observar as palavras e como elas estão ligadas. Então, olha, esse círculo se faz do geral para o particular e somente assim podemos entender o que o autor está dizendo. E depois que chegarmos no particular, devemos fazer o caminho de volta, que é então observar do particular para o geral. E é então acharmos o sentido real do texto. É uma leitura normal que todos fazemos, é instintivo isto. Nós observamos o total e vamos depois miscuir, observar detalhadamente cada palavra para entendermos o sentido geral. Este é o sentido do círculo hermenêutico que foi assim universalizado por um alemão chamado Schleiermacher, né? E ele já trabalhou essa ideia para que todos pudessem aplicar em todas as áreas. Mas houve um problema que afetou o direito, como disse. O Gadamer, agora no início do século XX, ele já diz que não, que nós também levamos o sentido do texto em nós. E o que o Senhor sente do texto encontra com o texto e gera um terceiro sentido. E esse terceiro sentido é o texto. Então se perdeu. Agora, esse terceiro sentido é um perigo, né? É um perigo, se perdeu. Infelizmente, é o que está acontecendo atualmente com essa nova forma de hermenêutica moderna. Especialmente no direito, né? Especialmente no direito e também na Bíblia. As pessoas estão sentindo antes, encontrando o texto bíblico e tirando uma síntese daquilo. Nem entenderam a Bíblia e nem se entenderam e já tem uma mensagem. Isso é perigosíssimo. Porque isso gera caminhos totalmente diversos da intenção da Bíblia. Isso. Ou da intenção da letra, da lei, ou da intenção do romance, ou da intenção de qualquer coisa. Né? Porque se perde a intenção do autor para ter um sentimento. E, nesse caso, cada um de nós lendo o mesmo texto teria um sentimento diferente. E não é isso que o autor pretendeu ao escrever a passagem, né? Realmente a coisa é muito complicada. Estamos usando esse assunto nesse programa exatamente porque estamos vivendo dias assim, com divergências a respeito de gênero, a respeito do que é certo e do que é errado. Ah, não, mas isso é normal. Será que é? Não sei. Vejam bem, será que quem postulou o princípio do direito, o princípio da moral bíblico ou filosófico, quer que seja, estava pretendendo isso? Né? É difícil de dizer. Exegese. Paulo Zarro, hebraísta de plantão. Né? O cara é bom nesse negócio, não estou brincando não. Quem precisar de um camarada que conheça hebraico, chamem-no. Se ele não resolveu o problema, corram atrás de mim. Né? Então, exegese. Daí a importância da exegese. A exegese, na realidade, é uma ferramenta da hermenêutica. A exegese
Tá vendo como eu sou bom nessa? Eu coloquei outra coisa que eu sabia que era. A hermenêutica, por isso ela se torna uma ciência também. Também é uma ciência. Porque ela vai usar métodos científicos para se chegar àquela verdade, aquele final, ou geral ou particular, a verdade. O que acontece é o seguinte, a exegese vem da palavra exegeomai, e ela é composta da palavra geselmai e ek. Ek é uma preposição grega que significa para fora. Então a exegese, na realidade, você vai extrair do texto, tirar do texto, colocar para fora o que realmente o texto quer dizer. E é interessante a gente pensar dessa forma. Esse omai, né, de trazer, né? De trazer. Trazer é que, tá certo? Para fora. Então você vai colocar a verdade, especialmente bíblica. A exegese ela é usada mais em textos bíblicos do que jurídicos. Do que outras coisas, do que outros textos e outras formas de linguagem. A exegese vai então proporcionar com que a verdadeira interpretação possa ser aplicada àquele texto bíblico. E é muito bonito a gente ouvir um discurso, um sermão, uma conferência, onde as pessoas se orientam por essas ciências, uma filha da outra. A exegese, na verdade, faz parte do contexto da hermenêutica, né? Quando as pessoas usam bem, empregam bem, manejam bem a palavra, esclarece, e a gente entende mais do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? O entendimento rasteiro, diríamos assim, com todo o respeito que eu tenho para as pessoas, mas quantas vezes elas entendem somente a superfície, somente a casquinha, né, Paulo? É verdade. A hermenêutica, por exemplo, ela vai fazer a interpretação do texto ou da conversa, do assunto que você está conversando. A exegese não. A exegese ela vai pegar o texto, a exegese vai analisar o contexto, a exegese vai analisar a forma de escrita, a exegese vai pegar aquele texto ou aquele pergaminho ou aquele papiro e trazer do mais próximo possível do primeiro que foi escrito. Então é analisar, por exemplo, a exegese, analisar o cânon bíblico, se aquele livro que está ali na Bíblia realmente é considerado um livro ou um texto bíblico. Analisar, por exemplo, a crítica textual, quando se fala em alta crítica e baixa crítica, né? É interessante isso, quando a gente dá aula no seminário, perguntava assim, o que você fala, quando se fala em alta crítica e baixa crítica, o que você pensa? A maioria falava assim, você criticar alto, né? E fazer uma crítica baixa ou uma crítica alta. Na realidade, sim, quando você faz uma crítica baixa, ou a baixa crítica, você está analisando o texto. Você está analisando se aquele escrito é uma cursiva, você está analisando se aquele texto ele é verdadeiro, mais próximo dos primeiros que foram escritos. E a alta crítica vai analisar a autoria, vai analisar a cultura, vai analisar o tempo que foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito. Agora, interessante que a exegese, diferente da hermenêutica, a hermenêutica acaba caindo nessa questão do temporal, do agora, como se está vendo, como se está contextualizando a mensagem, né? Como se está se atualizando a lei. Tudo bem, atualize a lei como quiser, mas não tenta atualizar a Bíblia, não, que aí complica, né? Aí deixou de ser Bíblia. Nós sabemos o que estamos fazendo. Aí já não é exegese, já não está sendo feita a exegese não tem compromisso, não se presta a esse tipo de atualização. Exatamente. Ela é pura, simplesmente cruel. Ela é direta, o que está escrito naquele contexto, é assim. Agora, tudo bem, claro, né? Uma coisa foi escrita lá, diríamos assim, 5.000 anos antes de Cristo, e outra coisa depois de Cristo. Como é que pensavam essas pessoas que escreveram, né? Isso aí também tem que ser visto. Como assim? A exegese vem trabalhar isso, que seria a crítica do tempo, vai analisar o tempo que foi escrito, aquela coisa. Mas é interessante também que existe uma outra palavra parecida com a exegese, que é exegese. Certo. Né? A exegese vem da preposição ex, que é para dentro. Que é para fora. Para fora. Ex para dentro. Gegelmai, você vai trazer. Então você, exegese, você vai estar trazendo a sua opinião, a minha opinião, a nossa opinião, você vai trazendo aquilo que
hoje, por exemplo, a atualidade diz para você fazer a sua interpretação daquele texto e é aí que a gente erra. É aí que mais erra. É aí que a gente erra. Acomodação Agora, rapidinho, cultural. Relação da exegese com a etimologia, Tchaikovsky. A etimologia, hein? Aí você abre, Olha a importância. Ele definiu a exegese, o que significa, usando a etimologia da palavra. E exatamente. ele Sim, clareou sim. para nós o sentido. Olha, isso é importante em todos os aspectos. Por isso que existe dicionário etimológico. Existe, E é sim. muito bom usar, que você é advogado, você é pastor, você é padre, você sei lá o que você é, você vai usar a palavra, procure o significado da palavra num dicionário de etimologia, que quantas vezes você está dizendo bobagem achando que está falando bonito. Voltamos já. Obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Falamos agora há pouco aqui nos nossos intervalos, né? Aqui nos nossos bastidores, que vocês podem não estar aprendendo muita coisa, mas nós estamos, né? Nós estamos crescendo bastante. Né? Tchaikovsky e Paulo Zarro são as feras, quantas vezes convidados, que fazem parte do núcleo duro do nosso programa. A importância da hermenêutica em relação aos textos antigos, de qualquer natureza, né? E vou começar exatamente com Paulo Zarro de Freitas sobre textos filosóficos. A hermenêutica aí como se aplica, Paulo? O que você acha interessante? Então, cara, pastor Heitor, pastor Chay, é interessante a gente trabalhar essa questão da filosofia, porque a hermenêutica na filosofia, ela não é muito bem aceita pelos filósofos, porque os filósofos, na realidade, eles trabalham geralmente com a essência da vida, eles trabalham com o sentimento pessoal, e não necessariamente para descobrir, embora eles queiram chegar à verdade, mas não trabalhar com aquela verdade. Então eles vão falar o texto. Mas a hermenêutica filosófica, como foi falado agora há pouco, ela começou com Schleiermacher mesmo, né? Ela começou com Schleiermacher e Wilhelm Dilthey, e esses dois trabalharam essa questão. Mas o Dilthey ele pensava exatamente o seguinte, que a filosofia e o texto filosófico ele pensava mais na vida. Schleiermacher pensava também nessa forma, mas ele pensava assim como Gadamer, certo? Ele pensava na experiência humana. Isso. A vida seria um jeito. Já Gadamer achava que a experiência humana é que importaria para o texto filosófico. Embora Gadamer ele não entendia, ele não pensava que a hermenêutica se prestasse à filosofia da forma que a hermenêutica é. Ele achava que a hermenêutica não era uma busca da verdade, mas ele achava que era, assim como de fato é, um método para se alcançar a verdade. Paulo, uma coisa interessante, é um texto que se cita muitas vezes. Quantas vezes eu sei, como eu sei pouca coisa, pego aquelas coisas que sei e saio citando aqui e ali, espalhando para render, né? Para render, né? De Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, né? Mas tudo se copia, não foi isso que ele falou, não é mais, mas tudo se transforma. Quando você pega a hermenêutica e joga ali em cima, ele era um sábio, sim, mas era um filósofo, era um cientista. Veja bem, de onde veio essa frase dele? Veio da observação. Sim. Né? E o que ele diz, essa experiência dele, humana, na minha maneira de pensar, é um texto absoluto, é um texto irrefutável. Fechado. Dogmático. Dogmático, né? É aí que está, é dogmático. Então, quem é que contesta esse texto? Contesta, né? Essa testa, né? Quem é que contesta esse texto? Dizendo que, em termos hermenêuticos, o que tem de errado aí? Não tem, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. Para o tempo em que ele produziu esse texto aí, há uma coisa, no meu modo de pensar, existe algo de sobrenatural nessa compreensão, nesse entendimento, dessa coisa. Mas quantos outros disseram coisas que não batem, são incongruentes? É interessante dessas ideias desses filósofos do passado, dos sociólogos, aquelas coisas todas, é que hoje é fácil para eu analisar o que Lavoisier, por exemplo, falou. Hoje é fácil eu repetir essa frase, mas quando não se existia essas coisas, quando não se pensava nisso, chegou a essa conclusão. E ele vem e traz isso para a gente, é algo realmente impressionante. É impressionante. Há uma outra frase
né, que é atribuída a uma pessoa, a um sábio, mas não é dele. Né? Conhece-te a ti mesmo. Não é de quem se diz. Não é de Sócrates. Não né? é de Sócrates. É do templo de Delfos. É do oráculo de Delfos que ele Isso. copiou. Né? Conhece-te a ti mesmo. Isso também é um termo absoluto, eu acho. Como é que você vai conhecer a um outro? Como é que eu vou conhecer você se eu nem me conheço? Então, o que acontece é o seguinte, se eu vou conhecer a você sem me conhecer, eu vou tentar explicar a você a partir dos meus referenciais. Sim. Isso Das mesmo. minhas compreensões, né, Tati Costa? E aí? É interessante que Lutero afirmou que o homem busca, através das suas viagens, conhecer montanhas, vales, rios, bosques, mas o tempo todo o homem, ele mesmo, é a própria maravilha de Deus. Então ele está fazendo uma viagem para fora sem se conhecer propriamente dito. E este homem, conheça-te a ti mesmo, é um axioma também. Precisamos saber quem somos. Tchaikovsky e Paulo, não existe nada mais importante, nada mais complexo, nada mais maravilhoso neste mundo do que o ser humano, o homem. É magnífico. Não tem nada mais. Né? Não há pintura, não há escultura, não há produção mecânica, artística, científica, nada mais do que o ser humano. Porque só para se ter ideia dessa grandeza, e aí a necessidade de lermos, estudarmos o máximo do ser humano por essa ótica que vou colocar. Não é que eu seja filósofo, eu não sou filósofo, eu sou apenas atualmente um desempregado, um aposentado, né? Diríamos assim. Mas, veja bem, pega-se o ser humano. Nós falamos aqui a respeito, em outros programas, de certa forma, né, nessa tônica também. Pega-se o ser humano, vamos observar, ele é constituído de células. Todas as células humanas têm o mapa genético integral da pessoa. Não importa qual. Se tirarmos um cabelinho aqui da orelha que nasce em velho, a gente percebe que está ficando velho, começa a nascer a orelha, cabelo na orelha. A gente quer que nasce aqui em cima, não nasce, mas nasce na orelha, nasce... Enfim, é uma desgraça. Eu arranco esses pelo simples fato de não poder plantar lá em cima, arranco de cada um fora. Mas se você pegar uma célula de um cabelinho desse, se eu pegar uma célula desse cabelinho, uma célula de um cabelinho desse, ela tem um mapa genético integral de nosso corpo. Ou seja, dali poder-se-ia fazer um clone, uma cópia dessa pessoa. Sim. Na clonagem não se usa isso, se usa as epidermes, mucosas, que são células que se multiplicam mais rapidamente. Mas, potencialmente, todas as células do ser humano têm rigorosamente mapa genético e é capaz de reproduzir aquele corpo. Aí costumamos dizer, e eu costumo dizer isso, ouvi de alguém, não sei se mais importante ou menos importante do que eu, né? Eu não sou importante, o do cara deve ser melhor mesmo, que diz o seguinte, olha, nós somos um microcosmo relativo a um macrocosmo, correto? Nós somos um microcosmo. Em comparação com o universo, nós somos a menor parcela desse universo e cada célula nossa é a menor parcela de todos nós. E é interessante pensar que somos tão iguais e tão singulares, temos todas as mesmas características, mas somos diferentes. A probabilidade de nascer alguém igual a um de nós é de 1 em 1 trilhão de pessoas. A população, desde que foi contada até agora, mundial, mortos e vivos, está em 280 bilhões de seres humanos, ou seja, nem em toda a história da humanidade nasceu alguém igual ao outro. Nem gêmeos univitelinos são iguais. São 100% iguais. É impressionante a singularidade humana. Eles são geneticamente iguais, mas com o passar do tempo, nem geneticamente iguais eles ficam. Isso é impressionante. É interessante, né? Então, nós somos um microcosmo de um macrocosmo. Só que o macrocosmo, que é o universo, é ilimitado. Por isso, essa existência espiritual em nós, que extrapola a nossa dimensão material. Isso é tremendamente filosófico? O que você acha disso? Com certeza. Tá? Mais importante ainda, com certeza. Mais importante ainda se torna aquele axioma, conhece-te a ti mesmo. Isso. Exatamente. Porque as pessoas, na realidade, elas se perdem em se conhecer, elas querem, na realidade, conhecer outras coisas, outros pontos, a natureza em especial. A opinião do outro sobre ele. E acaba se esquecendo do principal, que é conhecer-se. E crescer com isso. Exato. Paulo, hermenêutica e parábolas. O Novo Testamento está cheio de parábolas. Aliás, também no Velho Testamento. Tem, o Velho Testamento tem muitas parábolas também. Então, assim, na parábolas, o que é preciso definir parábolas, ou então conceituar parábolas primeiro.
Parábolas é uma história. Parábola não é uma coisa, pelo menos no seu fato, conceito, não é uma verdade. Não é um fato. Não é um fato, não é algo Mas que aconteceu. moralmente tem uma lógica. Tem lógica, tem fundamento e parte-se então dessa história para chegar a uma verdade ou para ensinar Alguma coisa. uma verdade. Para ensinar algo que vai ficar gravado nos corações. Eu estava analisando essa questão da parábola, especialmente a parábola de Jotão. Jotão era filho de Gideão. Gideão também é chamado de Jerubaal, né? Gideão teve, lá no Juízes, ele teve 70 filhos. Bom O cara demais. era bom, né? Só que Abimeleque, que era um dos seus filhos, se juntou à sua tribo, foi à sua tribo, depois que Gideão morreu, falou assim, ó, vocês querem que os 70 julguem vocês? Não sei o que, o que ele fez? Ele foi e matou todos os seus irmãos, com exceção de um, que foi Jotão, que se escondeu. E aí Jotão sobe no Monte Gerizim e vai contar uma parábola. A parábola que ele conta é a parábola das árvores que se juntaram, a parábola do reino vegetal, que queria um rei. Chegou para a figueira, reine sobre nós. A figueira, não, eu não vou deixar meu prazer de produzir um fruto que eu preciso para agradar reis, etc., não vou reinar sobre vocês. Chegou perto da oliveira, a mesma coisa, né? E foi chegando perto dessas árvores especiais, principais, que tinham frondosas, etc., e nenhuma quis. E aí chegou para o espinheiro. O espinheiro, reine sobre nós. O espinheiro foi, eu aceito. Eu aceito, eu vou ser rei de vocês. Só que é o seguinte, só que vocês podem descansar a minha sombra, o espinheiro vai ter sombra. Descansem a minha sombra, eu vou ajudar vocês, podem chegar para mim, podem se abraçar. Né? E Jotão então conta essa parábola dizendo que o povo preferiu o espinheiro, um assassino, aquela coisa toda. Esse fundo verdadeiro dessa história, esse especialmente, é uma verdade. Só que ele contou uma parábola no reino vegetal para fazer a alusão ao que estava acontecendo na vida real dele, né? dele. Isso é interessante, eu acho que nós, ao tempo que estamos gravando aqui, estamos no contexto de uma eleição, e é mais ou menos assim, as pessoas boas, sérias, não gostam de política, não entram. Os ruins aceitam, vão e reinam sobre nós, nos roubam de todo jeito, nos expoliam de todo jeito, né? Porque parábola, os bons não querem se meter com política. Existe a parábola também de Natã para o rei Davi. Né, Natã vai e conta a parábola do fazendeiro rico que tinha a opção de coisa, recebeu uma visita e o cara vai lá e manda matar a ovelha do vizinho dele, que era um sitiante pobrinho que só tinha uma ovelha. Aí pergunta para Davi vai e fala, não, esse cara é digno de morte. É você. Prende esse cara, joga no calabouço, mata esse cara. Natã vai para ele, meu amigo, é você, rapaz. Se cuide, se ligue. Obrigado. Voltamos já para o último bloco, está sendo muito bom. Não saia daí, fique sentadinho, toma água e volta já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltando com conhecimentos e assuntos relevantes, Paulo Zarro. Hermenêutica em relação à diferença entre no Novo Testamento a respeito de aquela questão de genealogias. Você tem muita coisa boa aí, joga para nós. Na realidade, assim, a genealogia de Jesus Cristo, ela, nos evangelhos, ela só tem em Mateus e Lucas. Né? Marcos não usa genealogia porque ele escreveu mesmo para o povo romano e aquela coisa toda era muito prática, muito imediatista, muito prático. Já Mateus não. Mateus e Lucas, eles pegam essa genealogia de Jesus Cristo e começa. Mateus, ele faz genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele começa de Abraão. E vai indo, passa por Abraão, depois os filhos de Abraão, de Isaac, Jacó, José, e vai por aí afora, e chega especialmente numa questão interessante, que é das mulheres que aparecem, porque a genealogia era eminentemente masculina. E aparecem 3 mulheres, embora fossem 5 mulheres, mas 3 especiais que eu gostaria de destacar, que é Tamar, que era nora de Judá, o filho de Judá faleceu e Judá não quis usar, não usou o direito, né, os irmãos, né, os outros ele não deixou, e ela armou lá para cima de Judá.
E Tamar faz parte da genealogia de Jesus. Passa-se o tempo, quando o povo já atravessa, quando decide e destrói Jericó, vem uma mulher especial ali no povo de Jericó, que é Raabe. Raabe, ela não faz parte do povo judeu. Mas foi inserida, né? Mas foi inserida por causa desse privilégio dado por Deus para que ali também pudesse. E depois de Raabe, uma outra mulher que se destaca é Ruth, que é moabita. Moabita. Não era hebreia. E ela se destaca. Depois nós podemos ver também Batseba, esposa de Urias, né, que Davi aconteceu aquelas coisas todas. Teve um filho, morreu, depois teve outro, que foi Absalão, grande rei de Israel. E por último a gente chega em Maria. E essa é a genealogia de Mateus, desde Abraão até Jesus. Já de Lucas, não. Lucas faz o contrário, ele parte de Jesus, mas é interessante que a genealogia fala assim, Jesus, filho de José, nas duas genealogias. Isso. Jesus, filho de José. E de José até chegar a genealogia de Lucas, chega em Adão. de José até chegar em Adão, no primeiro ano. Essa é a característica da genealogia. Quando você estuda, quando faz-se a hermenêutica, a interpretação da genealogia, você vai chegar a esses fatos muito importantes e interessantes. É interessante que, como Mateus, como o senhor mesmo disse, tinha a pretensão de mostrar que Jesus era o Messias, ligou a Abraão e Davi. Lucas já era um historiador, médico. Ele queria mostrar que Jesus, ele era um membro da raça humana e era o nosso redentor à altura da humanidade, né? De ser um homem, um Deus que se tornou Restaurar. homem. O último Adão, né? Os propósitos, na verdade, Paulo fala isso, um homem veio à morte, por outro veio... A vida é isso aí. O propósito foi alcançado pelas duas perspectivas. Cada um tinha uma intenção. E sem nenhum conflito. E a verdade, na realidade, é o seguinte, ninguém gosta de genealogia. Ninguém gosta de genealogia, mas a genealogia é muito importante a gente entender a hermenêutica da genealogia. A hermenêutica. Raabe, por exemplo, era uma mulher de vida fácil, não pessoal era fácil. Fácil, vai lá, vai ser fácil, né? Nunca foi fácil. Exatamente. Ser meretriz, ser prostituta. Mas interessante que ela, dentro desse aspecto moral, desse contexto aí, ela foi de uma importância enorme para o povo de Israel. Enorme. Muito grande. Porque passou a se fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Isso é coisa fenomenal. E nos lembra de Deus. Que o fato de nos tornarmos família de Deus não tem nada com as nossas virtudes e dignidade. Não. É graça divina. Não tem nada nem a ver com a matéria, com a carne, com o corpo físico. Tem com a graça de Deus. Deus. Jesus Cristo era um corpo que, na genealogia, ele não era perfeito, né? Ele era um corpo de qualquer um. Um homem. Um homem que o corpo envelhecia, sofria. Né? E para hoje que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, principalmente no que diz respeito a essas questões, né, progressistas que a gente está vendo aí, trazer Raabe na linhagem de Jesus, mostrar que realmente aqueles que interpretam, que entendem, que zelam pela palavra de Deus, pela Bíblia, e estudam e praticam, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então vamos ver que a gente não discrimina tanto dessa forma como as pessoas falam. Então a gente não é por aí, né? Não é não. Precisa se Uma coisa interessante, eu, profissional de saúde, lidei com todo tipo de gente e fazemos observações, estudos sobre perfis de personalidade. Olhar-se para uma prostituta com um olhar pejorativo, etc., é coisa muito séria. Não estou falando de que é certo, que é errado, nada disso, não estou dizendo isso. Mas uma coisa curiosa é que prostitutas em geral têm um cuidado com o ser humano, tem uma preocupação com o próximo, tem uma relação de afeto entre as colegas de maneira muito diferente do que existe, vamos usar uma expressão aqui um tanto quanto mais adequada, em outras profissões. Verdade. Interessante, né? Jesus Cristo disse que prostitutas e publicanos convertidos precederiam a muitos no reino de Deus. Há muitos, há judeus, há apóstolos, há pastores famosos. Verdade. Eles tiveram suas até na minha frente, mas eu doutores, tiveram as suas vidas transformadas de verdade. Milionários. O valor do ser humano pela ótica de Deus é totalmente diferente
do valor do ser humano por qualquer sociedade, em qualquer tempo. É né? emocionante É isso. emocionante. Hermenêutica na diversidade de traduções da Bíblia. Paulo Zal, você que é fera nisso. As traduções são importantes, bíblicas, as traduções bíblicas são importantes, porque se não fossem as traduções, por exemplo, para as nossas línguas, a gente não poderia evangelizar, não poderia doutrinar, não poderia discipular, não poderia pregar o evangelho. Nem entender a Deus. Nem entender, né? Se é que alguém entende a Deus. Exatamente. Então essas traduções são importantes, mas a gente precisa ter cuidado. Existem várias traduções que a gente pode usar, que a gente usa, né, que é o povo evangélico, em especial da questão da Bíblia. Tem várias traduções. E uma tradução na perspectiva etimológica, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco, é um tanto quanto perigosa. É. Sabe por quê? Vejam bem, existe a palavra grega hipopótamos. Né? Isso. Hipopótamos. Hipopótamos, hipo é cavalo, pótamos é rio, hipopótamo é cavalo do rio. Se você não conhece essa etimologia e na tradução você não fazer uma tradução correta, você vai traduzir como cavalo do rio. Cavalo do rio é um troço esquisito, não existe. A não ser que você fale cavalo marinho. Aí você... Mas é desse tamanho, o cavalo exatamente. do rio, bota ele para fora da água, você vê o Mas aí quando você fala cavalo marinho, você já distorceu a tradução, você já errou o texto, você já complicou a situação. E cavalo do rio também, tá? Ele parece cavalo visto pelo lombo, pelo tempo da cabeça. Exato. Daí a origem desse nome, que ele não tem nada a ver com cavalo. Uma outra tradução também, que a tradução atualizada, revista atualizada, Almeida, revista atualizada, traz a respeito de um texto de Levítico, ele traz sobre a doença, a tisga, né, que é a lepra, né, que dava na barba, porque a palavra hebraica para barba e para queixo, para rosto, é a mesma palavra. Então, se você não conhece isso, você fala que você deu uma doença na barba, no cabelo e na barba. Você não tem doença no cabelo. Nem doença na barba. Pele, né? Na pele. Então, o que acontece? Você vai traduzir essa doença como a doença do rosto e não do queixo, no caso, que é a mesma tradução, e não da barba. Isso é muito importante, a tradução, para fazer com que a gente chegue à verdade do texto, para buscar estas coisas. E muitas outras palavras e muitos outros textos que a gente vai encontrar para definir uma tradução correta e trazer a importância dela para o entendimento. Algumas Bíblias que são corruptelas da Bíblia, foram traduzidas com a intenção de ajustar a Bíblia aos interesses daquele grupo. Né? Existe hoje aí uma bem contemporânea que distorce textos, existe uma da cor de uma parede que vocês podem estar vendo agora aí, que é de uma religião herética, por aí fora, né? Existe essa ideia de aperfeiçoar, mas a própria Bíblia avisa que se você trocar alguma coisa ali, está ferrado. Amós 4, capítulo 4, versículo 6, fala a respeito do dente limpo, que a tradução Almeida, revista e atualizada, traz. Tradução dizendo assim, farei isso com vocês e os dentes de vocês serão limpos. A Bíblia, na linguagem de hoje, a nova, na linguagem de hoje, ela não fala dente limpo, ela fala a ideia de sem comer alguma coisa. Pode até parecer que o sentido seja o mesmo, dente limpo, porque não está sujo, você não comeu nada. Mas, na realidade, é o dente mesmo, precisa mostrar que é o dente limpo e não você não ter comido nada. É diferente essa interpretação. Por isso é uma máxima na interpretação, principalmente dos latinos, né? Tradutore traditore. Todo tradutor é um traidor. Porque ele corre o risco de não passar a mensagem real do texto. Mas quando a gente fala em Bíblia, vocês estão pensando só em Bíblia evangélica, não. Uma das boas traduções que existe, à exceção dos apócrifos, que ela tem, é a tradução chamada Ave Maria da Igreja Católica. Sim. E a de Jerusalém também. Jerusalém também. São Bíblias muito boas, textos muito bons, né? E eles têm uma virtude que a Bíblia evangélica se perdeu. Onde está a palavra Iavé, o tetragrama, nós temos lido Senhor. Então nós não entendemos o sentido e a força do texto. Quando você lê Senhor, onde a palavra original é Iavé. Que é outra coisa. Que é muito mais intenso, muito mais forte. E aliás, os judeus nem falavam. Não pronunciavam. Eles olhavam a palavra Iavé. Não tem os sinais maçoréticos. Não tem. Não tem na tradução dela. Se perdeu, né?
E não se sabe exatamente qual... Eu acho que nunca usaram. Não, eles não usam, o judeu especialmente, ele não usa esse nome. Para não tomar um nome pronuncia. seu, Aliás, o judeu não pronuncia. Não pronuncia. Mas a pronúncia, ela existe, né? Ela existe, Ela claro. existe, porque os estudiosos falam, o Yahuwê. Yahuwê, né? Seria a melhor maneira de que seria sem vogais, sem nada. Que são as mesmas vogais de Adonai, né? Que vai jogar para... Por isso eles falam Adonai quando olham o texto. Adonai é o Senhor, né? Senhor. E a hermenêutica nas divergências jornalísticas, né? Já é comum isso? É comum. É comum, eles trabalham muito textos maldosos, né? Há um jornalista que disse que o mundo não carece só de amor, não. Carece de interpretação também. Porque eles colocam tiras, títulos, né? Para confundir o leitor. Então, quando você olha a matéria, é totalmente diferente daquele título. Que foi chamado, mas né? como sabem que o brasileiro é imediatista, que vai só pelo título, então eles conseguem passar uma linguagem equivocada sobre uma realidade. Daí, que Paulo, estamos chegando ao final, nas propagandas também usam muito disso, né? Muita coisa para laçar a pessoa com palavras que, na verdade, não dizem nada do conteúdo. Da matéria. Olha, hoje nós estivemos aqui com essas duas férias, foi muito bom. Agora eu quero dizer a você, agradecer a vocês dois, dizer a você, querido telespectador, que a partir de janeiro nós não estaremos com este programa na TV aberta. Não estaremos mais na rede RBTV. Estaremos na redeagatos.com, na TV web. O programa continuará sendo produzido, não vamos parar. E se uma emissora de TV quiser comprar ou arrendar o programa é meu, estamos aqui à disposição, certo? Mas a partir de janeiro, primeira terça-feira de janeiro, no mesmo dia e horário, estará na redeagatos.com, na nossa emissora de TV. Avise, informe, convide aos amigos para assistirem lá, que é uma rede maravilhosa. Um abraço, terça-feira voltamos neste mesmo horário.